Bom dia, então, pessoal. Podemos nos colocar de pé. Vamos ler o Salmo 86, do 9 ao 12. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Então, esta primeira canção fala que chegará o dia em que todas as nações virão e adorarão o Senhor, o verdadeiro Deus, e reconhecerão que somente Deus é Deus. E nesse dia, Deus julgará todo o mal que assola o mundo, mas que nós possamos ser achados íntegros e nos manter firmes no caminho do Senhor. Que possamos cantar, então, essas canções e esses louvores com coração fiel a Deus. Amém.
Vamos louvar o Senhor aqui com a gente? Obrigada, criançada. Vamos orar por eles? Senhor Deus, queremos te louvar, Senhor, pela vida de cada pequenino, Senhor, da nossa congregação. Queremos entregar a vida deles no teu altar, consagrá-los a ti, Senhor, e pedir a tua bênção sobre a vida deles e de nossas famílias, Pai. Que o Senhor esteja capacitando cada família para estar encaminhando eles pelos teus caminhos e que eles possam, Deus, com a tua bondade, Deus, crescer e se tornarem homens e mulheres fiéis a ti, Senhor. Queremos te pedir também pelo tempo que eles terão lá em cima e que o Senhor também capacite os profs e as profs, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos.
de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Esse é o Salmo 9:1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmos 92:1. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Sacrifício
que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação. Palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão. E as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação. Palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Amém. Vamos fazer uma oração? Deus, Tu és a luz que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e poderoso e o Senhor se importa conosco e cuida de nós, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Pedimos, Senhor, que a Tua graça resplandeça sobre nós e que o Teu Santo Espírito possa falar mais uma vez nessa celebração e possa tocar os nossos corações, Senhor.
Te louvamos, te engrandecemos e agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, por nós, por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque nós fomos alcançados por ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém, Senhor. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Estão me ouvindo aí atrás? Tá bom o som? Muito bem. Obrigado, equipe de louvor, por nos preparar para esse momento que nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero pedir uma gentileza que você deixe o seu celular ou no modo não perturbe ou no modo avião. Assim a gente evita aquelas notificações que às vezes nos distraem. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço. Semana passada, o Tiesco terminou uma série de mensagens que nós fizemos sobre o livro de Atos, e eu confesso que eu fiquei assim muito feliz de ver como nós praticamente estudamos capítulo a capítulo do livro de Atos. Esse é um grande desafio, tanto para quem fala aqui da frente, para quem dá os estudos, quanto para quem escuta, né? Para quem ouve. Então, todos nós aqui, pela graça de Deus, perseveramos nessa série de mensagens que a gente chama de expositiva, porque ela expõe todo um livro da Bíblia. E nós vamos retomar uma série de mensagens expositivas. Mas hoje nós estamos começando uma série temática. E o nosso tema dessa nova série é sobre maturidade espiritual. Então, nos próximos domingos, nós vamos ter aqui mensagens que vão aprofundar esse tema. O que é maturidade espiritual? O que é um cristão espiritualmente maduro? E a minha mensagem hoje, ela será uma breve introdução sobre esse assunto. Então, eu quero falar hoje sobre 3 aspectos da maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual, a marca da maturidade espiritual e o padrão da maturidade espiritual. O que é a marca e o padrão da maturidade espiritual. Então eu quero começar falando sobre, definindo, logo de início, o que significa esse que será o nosso tema. O que é, afinal de contas, maturidade espiritual? Deus tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito dele é que eu e você sejamos semelhantes a Cristo. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Paulo está dizendo aqui que na eternidade passada, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Conformes significa com a forma de. O propósito de Deus é que nós tomemos a forma de Jesus, que nós sejamos parecidos com Ele, que nós sejamos semelhantes a Ele. Então, o propósito de Deus para mim e para você, e é isso que Deus está trabalhando nas nossas vidas, o grande propósito de Deus, o grande projeto de Deus para nós, é que nós sejamos parecidos com Jesus. Nós tenhamos o caráter de Cristo, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós tenhamos o coração de Cristo. E isso é muito importante porque Deus ele não nos deu um conceito abstrato, ser maduro. Ele nos deu mais do que isso. Ele nos deu algo concreto. Ele nos deu uma pessoa como modelo. E essa pessoa é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, uma definição de maturidade espiritual é: maturidade espiritual é o processo de nos tornarmos, dia após dia,
cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, nos tornarmos dia após dia cada vez mais parecidos com Cristo. Mas qual é a marca da maturidade espiritual? O que a Bíblia diz ser a principal característica de uma pessoa madura? O que torna alguém parecido com Cristo? Algumas pessoas defendem que ser maduro é você ter a doutrina correta. Então nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar teologia, precisamos ler os escritos de Lutero, de Calvino, dos outros reformadores. Nós precisamos nos apegar às grandes confissões de fé do passado. E eu concordo que nós devemos estudar a Bíblia e conhecer teologia. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Mas a própria Bíblia afirma que ter a doutrina correta não é necessariamente uma marca de maturidade espiritual. 1 Coríntios 8, 1 e 2 diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. 1 Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei. Agora, você imagina alguém que é capaz de conhecer todos os mistérios. Alguém que fosse capaz de explicar a doutrina da Trindade. Alguém que conhecesse toda a teologia. E Paulo diz, ainda que eu faça todas essas coisas, se não tiver amor, nada terei. E quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 2, Cristo diz à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma doutrina correta, uma igreja zelosa, uma igreja que identificou falsos apóstolos, mas Jesus tem uma queixa grave contra eles. Ele disse: olha, vocês estão de parabéns por fazerem essas coisas, mas eu tenho algo contra vocês, algo gravíssimo contra vocês. Um pecado do qual vocês deveriam se arrepender. Arrependa-se. Lembre-se de onde caiu. E o pecado de vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Outras pessoas defendem que ser maduro é você ter experiências extraordinárias com Deus. Então, a maturidade espiritual, segundo essas pessoas, estaria com aqueles que são capazes, por exemplo, de falar em línguas, de ver milagres, de ter grandes experiências de fé e etc. Mas a própria Bíblia diz que nenhuma dessas coisas é, em si, sinal de maturidade. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O dom de línguas é só barulho que incomoda a Deus, se não houver amor. Sem amor, uma fé que transporta montes, e essa é uma fé grande, capaz de transportar montes, mas sem amor, essa fé é vazia.
Em terceiro lugar, outras pessoas defendem que a maturidade espiritual tem a ver com a nossa dedicação às coisas de Deus. Agora, por favor, não me entendam mal. Eu creio que todo cristão deve ser dedicado às coisas de Deus. A própria Bíblia nos ensina isso em diversas passagens. Romanos 12:11, 1 Coríntios 15:58. Mas a mera dedicação às coisas de Deus, a mera dedicação à obra de Deus, não é suficiente. De novo, 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Olha, duas coisas extraordinárias. Entregar aos pobres todos os meus bens, entregar o meu corpo para ser queimado, sofrer o martírio. Paulo está dizendo, sem amor, nada disso me valerá. Os fariseus, eles eram extremamente dedicados. Um bom fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana, ele guardava o sábado, ele frequentava a sinagoga todos os sábados, ele sabia de cor o Antigo Testamento, ele procurava obedecer rigorosamente todos os mandamentos da lei. Se existe uma pessoa extremamente dedicada a Deus, essa pessoa é o fariseu. Mas veja o que Jesus diz para os fariseus lá em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. No versículo 5, Jesus diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então nós podemos ser dedicados à obra de Deus, podemos ser vistos como pessoas espirituais, podemos ter uma reputação de pessoas dedicadas, e no fundo nós podemos fazer isso com o simples objetivo de ganhar crédito perante as pessoas, de sermos admirados pelas pessoas. Nós podemos parecer espirituais por fora, mas por dentro nosso coração está cheio de segundas intenções. Nós queremos nos promover, nós queremos ser admirados. E esse era o problema dos fariseus. A dedicação deles não era motivada pelo amor, mas era motivada pela autopromoção. Então, em resumo, a verdadeira maturidade não tem a ver com doutrina correta, não tem a ver com experiências com Deus, não tem a ver com ser dedicado à obra de Deus, ainda que cada uma dessas coisas tenha o seu lugar na vida cristã. O sinal da verdadeira maturidade é o amor. Maturidade espiritual é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo. E o sinal da verdadeira maturidade é o amor. Agora, qual é o padrão da maturidade espiritual? O terceiro aspecto que eu gostaria de ver com vocês. O padrão da maturidade espiritual, a medida dessa maturidade é amarmos como Jesus amou. Não só amar, mas amar como Jesus amou. João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E o que significa amar como Jesus amou? Muitas pessoas pensam
que esse mandamento de amar, ele é simplesmente impraticável. Ele é impraticável porque nós não sentimos amor pelas pessoas. E se nós formos realmente honestos, nós diremos o seguinte: olha, eu amo a mim mesmo e eu amo algumas poucas pessoas. Dentre essas pessoas, eu sou capaz de amar incondicionalmente um grupo muito restrito. Por exemplo, eu sou capaz de amar as minhas filhas, eu sou capaz de amar a minha esposa, uns poucos familiares e uns poucos amigos. Mas o problema com essa compreensão de amor é que nós precisamos entender que amor não é um sentimento. Biblicamente falando, amar não é um sentimento. Isso não significa que amar não inclua sentimentos. Pode incluir, mas o amor não é um sentimento e não depende de sentimentos. E é por isso que Jesus pode nos dizer para amarmos os nossos próprios inimigos. Isso não significa que eu vou sentir amor por pessoas que não gostam de mim ou que desejam me prejudicar, mas significa que eu posso fazer o bem mesmo para pessoas que me desejam o mal. Eu posso fazer o bem mesmo para pessoas que me desejam o mal. Por exemplo, a sua sogra telefona dizendo que vem visitar você. E aí ela chega e liga para você da rodoviária. O que você faz? Você vai buscar a sua sogra. Você carrega a bagagem dela. Você coloca a bagagem dela no porta-mala. Não coloca ela no porta-mala. Coloca a bagagem dela no porta-mala. E você, então, trate bem a sua sogra. Mas vamos pensar em outro exemplo. Vamos supor que você tenha um colega de trabalho que quer prejudicar você. Um colega de trabalho que compete com você, que deseja te boicotar. Você não precisa virar capacho dessa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, começar a contar mentiras, a falar mal de você e dizer mentiras, você pode se defender, não há nenhum problema nisso. Mas você pode tratar essa pessoa com respeito, mesmo ela não te tratando com respeito. Você pode ser ético com essa pessoa, mesmo que ela não seja ética com você. E quando nós fazemos isso, é muito possível que essa pessoa se sinta incomodada. Romanos capítulo 12, versículo 20 diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É muito interessante essa expressão, amontoar brasas vivas. Ela significa que essa pessoa ela vai ficar incomodada, ela vai ficar constrangida. Por que ele me trata bem se eu trato ele mal? Por que ele é ético se eu sou antiético? E isso vai fazer com que essa pessoa talvez mude. E isso vai ser um testemunho para ela. Então, nós não precisamos sentir nada para amar as pessoas. De novo, não estou dizendo que o sentimento não seja importante. Ele faz parte. Mas nós não dependemos de sentimentos para amar alguém. Nós podemos amar até aqueles que nos desejam o mal. Qual é, então, o padrão que Cristo nos ensina? E agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, e nós vamos ler dos versos 1 a 5. João, capítulo 13, dos versos 1 ao 5.
Diz assim a palavra de Deus: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água de uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Qual que é o padrão do amor de Cristo? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que o amor é um compromisso que eu assumo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos ensina aqui que amar é uma decisão. Amar é uma atitude, é um compromisso. E ele decidiu amar os seus discípulos e ele os amou até o fim. Independente de sentimentos. Jesus, no jardim do Getsêmani, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Independente dos sentimentos, ele estava decidido a amar até as últimas consequências, e ele fez isso indo até a cruz. Um dos discípulos, Judas, iria traí-lo. Mas Jesus amou até Judas, até o fim. Porque ele morreu também por Judas. Um dos discípulos iria negá-lo. Mas Jesus amou Pedro até o fim. Pedro, Tiago e João, no Getsêmani, dormiram enquanto Jesus se angustiava. Mas ele amou Pedro, Tiago e João até o fim. Quando o prenderam, todos os discípulos fugiram, todos. Mas ele os amou até o fim. Então, a medida do amor, o padrão do amor, é que o amor é um compromisso, ele é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa no dia do meu casamento. E sendo assim, eu não posso dizer mais tarde que o meu amor pela minha esposa acabou. Se acabou, não era amor. Porque no momento em que eu me caso, eu assumo esse compromisso com ela. O compromisso de amá-la até o fim, até que a morte os separe. Eu decido amar a minha igreja. Muitas vezes a gente não tem vontade de ir para o grupo célula. Muitas vezes a gente não tem vontade de vir para a celebração. Às vezes está chovendo, está frio, a gente está chateado com alguma coisa. O que nos faz sair de casa? O que nos faz vir até aqui? Nos encontrarmos com o nosso grupo, o nosso amor. A simples presença de vocês aqui hoje já é uma declaração de amor a essa igreja. Que vocês se importaram a ponto de estar aqui, uns com os outros. Eu posso decidir amar as pessoas que não me são agradáveis, ou que naquele momento não me são agradáveis. O amor é um compromisso que eu assumo. Segundo lugar, o amor é um serviço que eu realizo. Versículos 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso é algo extraordinário, porque Jesus, ele fez o serviço mais simples do escravo mais humilde da casa.
Quando alguém tinha na casa vários escravos e chegavam visitantes, e as pessoas chegavam da rua, todas as ruas eram de terra, chegavam da rua com os pés cheios de terra, aqueles pés que pareciam um tijolo. O escravo mais humilde da casa, o mais simples, era aquele que ia lavar os pés dos visitantes. E depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes ensina uma lição. Veja os versículos 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Pergunta: como eu posso amar do jeito que Jesus amou? Resposta: servindo. Nós amamos servindo. O ser humano, ele é interesseiro. E o interesseiro, ele pensa assim: o que essas pessoas têm para me oferecer? O que eu ganho em troca se for amigo dessas pessoas? O que essa igreja tem para me oferecer? Essa é a tendência normal das pessoas. E o que Jesus nos ensina aqui é que nós devemos estar com as pessoas, nos relacionar com as pessoas, participar de uma comunidade para servir de forma desinteressada. Terceiro, o amor é um sacrifício que eu faço. João capítulo 12, olha aí o capítulo anterior, versículos 24 a 26. Esse é o último texto que nós vamos ver hoje. João capítulo 12, 24 a 26. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Depois que Jesus ceou com seus discípulos, ele foi preso, ele foi julgado e ele foi crucificado. Amar até o fim significou, para Jesus, sacrificar-se pelos seus discípulos, sacrificar-se por nós. E se eu quiser amar como Jesus amou, eu preciso estar disposto também a sacrificar a minha vida. Em outras palavras, se eu quiser amar como Jesus amou, eu preciso morrer. Como que as pessoas são? As pessoas são egoístas, inconstantes, ingratas, infiéis, incoerentes e imaturas. Várias coisas que começam com a letra I. Inconstantes, ingratas, infiéis, incoerentes e imaturas. Amar significa que eu vou me sacrificar para o bem de pessoas que com certeza não me retribuirão à altura do meu sacrifício por elas. Os seus filhos não serão gratos por tudo que você fizer por eles.
Pessoas que você evangelizou, pessoas que você ajudou, pessoas que você acompanhou, abandonarão você. Muitas delas. Pessoas se aproveitarão da sua bondade e da sua generosidade sem agradecer ou retribuir. Amar como Jesus significa que eu terei que me sacrificar como Jesus. E para isso eu preciso morrer para mim mesmo. E o que acontece quando a gente morre para a gente mesmo? João 14, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E esse é o segredo da vida cristã. Quando nós morremos, nós damos fruto. E Jesus nos diz que Deus honrará o nosso sacrifício. Que no porvir, na vida por vir, Deus nos recompensará. Versículo 26. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, em última instância, a nossa motivação para servir é o amor de Cristo. E eu gosto muito dessa frase de Paulo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Por que nós servimos a Deus? Por que nós fazemos as coisas para Deus? Por que nós nos dedicamos à obra de Deus? Por que nós servimos as pessoas, apesar das pessoas muitas vezes não merecerem? Porque o amor de Cristo nos constrange. Nós nos sentimos tão amados por esse Jesus que se entregou por nós, que se sacrificou por nós. Nós nos sentimos tão amados que a nossa resposta natural a esse amor é que nós queremos amar também. Nós queremos amar também. Conclusão: o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Qual é a marca da maturidade espiritual? É o amor. E qual é o padrão da maturidade espiritual? Amar como Cristo amou. Eu não sei como é que você se sente depois de ouvir essa mensagem. Depois de pregar essa mensagem, eu confesso que eu me sinto bastante humilhado e muito aquém desse padrão de Deus. E eu quero dizer que é muito bom que a gente se sinta assim, porque nós estamos diante de algo, de um padrão que ele está muito além da nossa capacidade. Mas esse é o padrão de Deus para nós. Nós vamos ver nas próximas mensagens que o poder para nós crescermos na nossa semelhança com Cristo não é um poder que vem de nós. É o Espírito Santo que vai trabalhar isso na nossa vida. Mas apesar da nossa pequenez, apesar da nossa fraqueza, apesar desse padrão estar tão além da nossa capacidade, esse é o padrão que Deus tem para nós. E esse é o padrão que nós devemos buscar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o teu propósito para nós não é que sejamos cristãos imaturos, não é que sejamos cristãos infantis, não é que sejamos cristãos que agem como crianças, mas o teu padrão para nós é que nós cresçamos na imagem de Jesus, que nós sejamos semelhantes a Cristo. Senhor, nós queremos fazer parte desse projeto, nós queremos ser
semelhantes a Cristo. Nós queremos viver como Cristo viveu. Nós queremos amar como Cristo amou. Nos capacita a viver dessa forma. Nos capacita a nos comprometermos com esse teu propósito, com esse projeto. Que o Espírito Santo possa ter a liberdade de trabalhar na nossa vida, para que sejamos transformados dia após dia na imagem do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.